Eu pensei que ele fosse mais novo, ele não parece não, né? Mas ele falou que tem 70 aí. 72, tá bom? Então, bom dia. bom dia. Bom, como o pastor já apresentou, né? Eu sou Marisa, tá? Marisa Rocha. Hoje eu estou aqui como profissional, sou assistente social. Eu também sou evangélica, né? Mas hoje o convite foi feito enquanto profissional. Eu acredito que hoje a gente pode fazer um momento mais de uma roda de conversa, um bate-papo, né? Porque é um momento mais de distração, né? E eu venho trazer para vocês aqui, enquanto presidente do município, falar um pouquinho sobre os direitos do idoso, né? Falar sobre os direitos do idoso, para mim, enquanto profissional, é muito satisfatório. É muito bom, porque é poder retratar e falar sobre algo que todos precisam saber, né? Toda a comunidade, todas as pessoas precisam entender e compreender. Eu gostaria, se fosse possível, que você se aproximasse, estou muito longe. Seria possível? Depois a gente fica aí perto dessa mesa bonita. Só se for possível. Para eu conhecer um pouquinho de vocês. Eu acho que eu conheço aquele senhor lá no cantinho. Eu não sei se eu já eu conheço ele. Isso. Não, mas se não quiser ficar no canto lá no seu localzinho, não tem problema também, tá? Mas eu acho que eu conheço aquele senhor lá no cantinho, quando eu trabalhava no Praia do Irapuru. Eu já fui assistente social do Praia do Irapuru, sabe? Passei um período lá e eu conheço algumas pessoas dessa área aqui. Inclusive eu falei para o pastor que eu já sabia o nome da rua e conhecia também a comunidade justamente por causa das visitas, tá? Eu só não lembro do meu valor que veio, mas eu acredito que eu conheço isso. Tá? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre a Lei de Proteção à Pessoa Idosa. As nomenclaturas, elas vão se adaptando, né, conforme as pessoas vão fazendo as leituras, vão compreendendo mais como é que se comporta dentro da comunidade, da sociedade, vai vendo que realmente ainda não é a nomenclatura correta e vão trocando. Antigamente nós tínhamos o Estatuto do Idoso, agora nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, tá? É uma lei de proteção à pessoa idosa. Eu queria passar o slide, mas eu acho que a letra está muito pequenininha, não dá para compreender, mas se quiser passar, pode passar. Eu vou olhar aqui no celular. O Estatuto do Idoso é a Lei 10.741 de 2003. É bem recente, né? Nós estamos em 2024, é uma lei bem recente, né? Ela tem como objetivo garantir os direitos da pessoa idosa com idade igual a superior a 60 anos. Então, através da legislação, foi-se criado o Estatuto. É porque a questão da locomoção. Eu acho que já tem. Muito bem. Vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre a Lei de Proteção à Pessoa Idosa, que é o nosso estatuto, né? Que ele é a Lei 10.741 de 2003, tá? O nosso estatuto, ele é uma lei que foi também retirada da nossa Constituição, tá? A nossa Constituição, ela vinha já com os artigos referentes a atendimento a essa população, que são as pessoas idosas, porém, precisava de uma legislação específica para que pudesse amparar as pessoas idosas. Foi criado o Estatuto, né?
Então, o estatuto, ele vem com as legislações específicas para esse público, para os nossos idosos. Nós estamos em uma igreja, né? E na igreja, geralmente, a gente vem com os ensinamentos cristãos. Porém, com o decorrer do tempo, a comunidade, as famílias, elas vão perdendo esse vínculo afetivo e, enfim, a sociedade, ela acha necessário criar legislações. Porém, assim, enquanto cristão, nós deveríamos, não posso falar enquanto vocês, né? Porque vocês estão aqui enquanto pessoas de direito. Vocês não estão aqui enquanto pessoas que precisam ser cumpridos seus direitos, mas pessoas que precisam ser, que as pessoas cumpram que seus direitos sejam feitos. Então, se tivesse uma congregação que a gente iria falar para as pessoas que entendessem e compreendessem que esse estatuto, para nós cristãos, ele não seria necessário, né? Mas, enfim, infelizmente, né, nós não temos, as pessoas não temos a mesma compreensão e eles são criados leis. E eu vou falar hoje para vocês, enquanto pessoas idosas, para que compreendam que para que também façam que essas leis elas sejam cumpridas, né? Nós, enquanto pessoas, enquanto sujeito, nós às vezes deixamos passar por não entender, por não saber, né? Eu sempre faço atendimento lá atrás e às vezes eu escuto de idosos, né? Principalmente idosos, falando que quando foram fazer, solicitar o seu benefício, que é a prestação de continuidade do BPC, o advogado pediu 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 11 salários mínimos, e a gente, por conhecer a legislação, sabe que isso não é necessário, né? Então a gente fica assim meio decepcionada de saber que um direito que poderia ser gratuito foi solicitado através de um valor tão exorbitante, né? Então é por isso que aqui eu estou justamente aqui nesse sentido de falar um pouquinho sobre essa legislação, que existe a legislação, que a legislação elas precisam ser compreendida e elas precisam ser acessadas, né? Acessando como? Se eu sei que eu não preciso buscar esse profissional, eu posso ir em outro canal, e nesse canal é gratuito, porque já é pouco, né? Você ainda vai ter que tirar. Tem gente que faz empréstimo, fica pagando 4, 5 anos, algo que você poderia resolver só simplesmente acessando a um equipamento, né? Então, esses direitos, eles são realmente colocados para a comunidade e para os idosos, tá? Então, você precisa conhecer. Então, o estatuto, quem deve proteger a pessoa idosa? Aqui a cartilha ela fala, né? Todas as pessoas devem proteger a dignidade da pessoa idosa. E nenhuma pessoa idosa pode sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão, sendo que qualquer descumprimento desse direito da pessoa idosa será punido por lei. Olha só, né? Então, a legislação vem trazendo todas essas configurações, né? Que a pessoa idosa ela não pode não pode passar por negligência. O que é negligência, né? É você não cuidar, né? É você não lembrar que você tem uma família, que você cuidou, que você... Olha só a negligência. Geralmente, a negligência acontece no contexto familiar de que forma? A gente vai falar um pouquinho da família, depois a gente vai falar um pouquinho do Estado, né? Porque não só a família é culpada, mas também o nosso poder público também é culpado de algumas negligências que acontecem dentro do contexto familiar desse idoso, né? Então, ele fala que todos devem cuidar do idoso. Não é só a família, não é só o Estado, não é. São todos devem cuidar do idoso. E não deve sofrer nenhum tipo de discriminação, violência, crueldade, opressão, nenhum tipo disso, né? Às vezes, na própria família, a família não tem essa compreensão, né?
Eu sempre falo, quando eu faço meus atendimentos, que a gente precisa refletir, a família precisa refletir que hoje o cuidado é prestado para o idoso. Porque quando a mãe, principalmente a mãe, né? Quando a mãe tem o bebê, fica grávida, ela não vai deixar esse bebê que, eu não vou cuidar desse bebê porque eu já tenho os outros. Eu não vou deixar de cuidar desse bebê, dessa menina, porque eu tenho meu marido, porque eu tenho que fazer minhas coisas. Porque hoje o que a gente escuta? Os filhos já têm sua família e não pode mais cuidar do idoso, né? Então isso não pode acontecer. A gente sempre sensibiliza a importância do cuidado, né? Hoje, o idoso, ele não tem mais o autocuidado como ele tinha antes. Aqui eu estou vendo que a maioria é de 60, 70, né, a mais, né? 70 a mais. Quando eu vejo um idoso de 60, eu falo que é um idoso jovem. Quando eu vejo que é um idoso a partir de 75, 80, já é um idoso que é um pouquinho mais já elevado, né? Então, a família tem que compreender que esses cuidados são prestados justamente por isso. Porque quando você era pequeno, os prestados foram dados a você de forma que foi igual. Não teve nenhuma restrição porque era você ou porque era o seu irmão. Não, foi dado de forma igual. É a mesma coisa que tem que ter essa compreensão. Por isso que não, ele fala na questão da negligência, né? A negligência, ela se depara nisso. E qual é a negligência com relação ao Estado? Não ter acesso a políticas públicas, à saúde, né? Aos benefícios, aos programas sociais. Essa negligência também acontece. Então, o Estatuto, ele vem para amparar isso. Quando você chega lá e você diz, olha, eu tenho direito porque eu sou idoso, aí as pessoas realmente vão ter que colocar em prática o que diz a legislação, tá? E também são os direitos da pessoa idosa, o respeito essencial e extremamente importante dentro de qualquer relacionamento do universo da pessoa idosa. Aí ele vai falar sobre políticas de atenção, ele vai falar sobre a saúde, ele vai falar sobre o direito à alimentação, você só pode passando. Ele vai falar sobre o direito à alimentação, tá? Então, assim, o nosso estatuto, ele vem recheado. Pode só passando. E aí eu não vou falar de cada lei, porque vai ficar muito cansativo. Vai passando? Aí embaixo. Tá. Então ele vai falar sobre o direito a... Olha, a lei de proteção da pessoa, já falei. Aí quem deve proteger a pessoa, eu estou falando sobre a questão, não só o Estado, mas a família, a sociedade, a questão de compreender quais são esses cuidados, de prestar esses cuidados, entender. E uma coisa assim, com relação a cuidados. Eu sempre falo com os idosos que a gente tem direitos e deveres. Às vezes a gente, principalmente as avózinhas, né? Porque falam que a avó é como mãe com açúcar, né? 2 vezes. Quando vê o neto se derrete toda. Quando vê o neto, quer o neto para si. Mas tem que haver uma compreensão que você já prestou o cuidado para o seu filho. E agora é o momento do seu filho prestar o cuidado para o seu neto. Se você retira essa responsabilidade dele, você vai tomar para si uma dupla responsabilidade. Responsabilidade que é do filho e agora uma responsabilidade que você arcou para você. Então, o que é ser avó? Ser avó é você acariciar, é você cheirar, é você beijar, é você dar um presente, não é você tomar responsabilidade para si. Né? Hoje em dia nós temos muita avó sustentando o neto. E quando esse amor é tão grande, ele não consegue mostrar para aquele neto a verdadeira responsabilidade que aquele neto tem quando cresce, né? Aí eu não consigo enxergar essa responsabilidade. Olha, meu filho, essa hora agora não é hora mais de brincar, é hora
hora de estudar, agora é hora de entrar, agora é hora disso, agora é hora daquilo. Ele não consegue ter mais esse equilíbrio, porque o amor ele duplica, e aí ela passa a mão, né? Aí passa a mão. Ele não tem aquela mesma, não vai ter aquela mesma firmeza que ela teve com o filho. Por quê? Porque o genitor é a responsabilidade do genitor. Eu tenho muitas situações dentro do CAIS, muita idosa, de muitas senhoras, de muitos avós, que chegam e dizem assim: irmã, eu já crio ele desde criança. Eu peguei ele porque o pai não criava, eu peguei isso porque... Mas você tem que lembrar que quando você teve seu filho, você não teve a responsabilidade de criar. Hoje nós temos uma geração que eles estão perdendo esse compromisso e essa responsabilidade. E cabe a nós ensiná-los. Os idosos ainda têm muito a ensinar, né? Viver uma vida todinha, viver uma vida toda. Desde criança até agora a velhice, tem muita coisa para compartilhar. E esse compartilhamento, ele não é só coisas que não... você não sabe de nada, né? Tipo. São informações e são conhecimentos muito valiosos. Quem consegue absorver isso, consegue ganhar muito conhecimento, né? Então, a importância é compreender que agora, nesse momento, quem deve ter esse compromisso e essa responsabilidade é o genitor, é o pai e a mãe, tá? E aí, para que os seus direitos eles possam ser acessados, você tem que compreender isso, né? Você tem direitos e deveres, mas dentro dos seus direitos e deveres, eu tenho que compreender até onde me cabe, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir. Nós sabemos que nós vivemos uma sociedade tão desigual, né, que às vezes é preciso, é necessário realmente que a avó tome a rédea daquela família, mas sempre colocando, toma essa rédea e aí passa realmente a criar aquele neto, são exceções, a gente sabe que às vezes acontece isso, mas as exceções ela não pode ser o normal, porque agora a gente está vendo que muitos netos são criados pelas avós, né? Não é mais exceção. Né? Não é só uma família que aconteceu algo, porque a mãe morreu, porque o filho é usuário de droga. Essas são as exceções. O normal é você ter um filho que pode trabalhar, uma filha que pode trabalhar e pode arcar com a responsabilidade do seu neto. Então, são questões que precisam ser analisadas. Às vezes a gente diz: não, mas eu não quero, eu não concordo com a forma como a mãe dele cria, eu não concordo com a forma como o pai dele cria. Agora, nesse momento, não é mais sua responsabilidade. É sua responsabilidade informá-lo. Olha, não é dessa forma, é assim, é aconselhar, explicar. Agora é ele que arca diante da justiça, se ele não cuidar. Né? A justiça vem: olha, por que você não está cuidando? É responsabilidade sua. Existe o Estatuto da Criança, que é justamente para isso, para fiscalizar se a criança está sendo realmente cuidada. E agora existe o Estatuto do Idoso, que é para fiscalizar se o idoso também está sendo cuidado. E para que isso aconteça, cada um tem que assumir o seu papel, né? Eu assumo meu papel enquanto adulto, enquanto pessoa com responsabilidades, vou criar minha família e vou cuidar também dos meus pais, né? Então, é nesse sentido que o Estatuto ele veio para falar sobre os direitos que esse idoso tem e sobre os deveres também, tá bom? E assim, é uma fala assim, meio que às vezes parece um pouco ríspida, às vezes aparece assim: é porque você não conhece a minha família, né? É porque você não conhece a minha convivência. Mas é nesse sentido que as legislações elas vêm. Elas vão mostrar qual é o direito e qual é o dever. E o dever realmente da família é cuidar dentro daquilo que ele consegue, né? Hoje em dia nós temos também instituições de longa permanência para idosos. Inclusive eu trabalhei lá por 3 anos. Nessas instituições de longa permanência para idosos,
existe pessoa, a maioria das pessoas que estão lá, digamos que 90% da maioria que estão lá, são pessoas que não têm familiar, né? Optaram por toda a sua vida a viver, não ter filhos, ou então não foi a opção que realmente não puderam ter filhos, e hoje em dia se encontram nessas instituições porque não tem alguém que possa cuidá-los. Né? As instituições de longa permanência para idosos são locais onde as pessoas ficam ali, residem, né? Elas têm que seguir as normas que é instituído no local, eles têm um quartinho deles, eles têm as alimentações diárias, eles têm os dias de visita, eles têm os profissionais que trabalham ali, eles têm o carinho e o afeto da equipe, mas eles não têm o principal. Qual é? A família. Se você chegar lá e perguntar para qualquer idoso lá que está sendo bem cuidado, olha, o carro vai, leva ele para o médico, leva ele para passear, eles vão almoçar em um espaço, vão dar uma volta, se eles querem trocar todo aquele cuidado ali por estar com a família, o que vocês acham que ele ia responder? Estar com a família, né? É estar com a família, porque a família é o nosso núcleo afetivo. É onde a gente constrói toda uma história, né? É onde você consegue construir toda uma história. Então, essa construção da história, ela tem muita vivência. Ela se passou por muitos momentos. E por ter passado por muitos momentos, é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque o dia 1º de outubro, ele é o Dia Internacional do Idoso, segundo a legislação, né? Ele foi instituído o Dia do Idoso, e esse dia ele é para relembrar a sociedade que existe esse público precisa ser reconhecido, precisa ser cuidado. É um público que, se todos pensassem e valorizassem, iriam realmente cuidar, porque existe muita riqueza, muito conhecimento em todas as pessoas que aqui estão. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa passou por algo. Esse algo que essa pessoa passou é importante, é significativo. E se nós parássemos para pensar, para fazer um histórico de cada pessoa, a gente ia pegar muita coisa rica. A gente ia conhecer muitas coisas, né? Nós sabemos que nossos idosos foram vítimas de trabalho infantil, trabalharam muito, né? Muita gente trabalhou na roça, muita gente trabalhou pesado, muita gente não teve direito a estudar, não teve direito a brincar, né? Eu sei disso porque eu escuto muitas coisas, né? E aí, através de estudos também, a gente escuta essas histórias. Então, se eles não tiveram vocês não tiveram essa oportunidade, hoje quando vocês veem os netos, os bisnetos têm a oportunidade, vocês falam, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu ia fazer diferente, né? Mas é isso, por isso que a legislação veio, porque ela conseguiu enxergar que tudo isso não era correto, precisava de mudança. A criança ela precisa brincar, ela está em processo de desenvolvimento, ela precisa interagir, ela precisa estudar, ela precisa socializar. Então, o que vocês passaram, serviram, o que vocês passaram foi enxergado, foi visto como algo que não é bom, mas que agora vai ser melhorado. Por isso foi criado um estatuto. E nesse estatuto diz que a criança não deve trabalhar. Não é que a criança não possa fazer nada, como eu falei agora. Às vezes a avó diz assim, não, deixa o menino aí. Tem um meme que diz assim, que a mãe, quando vai chamar o menino, bora menino, entra que a chinela já está aqui. Quando é a avó, pega uma sobrinha, fica lá fora esperando, passar até ele entrar, passar a noite, quando chega a noitinha que ele entra, ela entra. Então assim, é a paciência que ela tem, mas dentro de dentro de uma regra que deveria ser feita, que não é feito pelo amor tão grande, né? E aí são coisas que precisam ter limites, né? Ela está errada em fazer isso, dentro do amor dela enquanto avó, não está errado.
Mas agora a responsabilidade não é dela, é do genitor que vai ter ali mais firmeza para dizer, entre agora. Porque ela já teve essa firmeza, só que agora o amor dela dobrou e ela não está conseguindo ter essa firmeza. E aí as crianças crescem sem regra, sem rotina, os adolescentes crescem sem regra, sem rotina, em um ambiente que não é um ambiente que falta de estrutura do próprio Estado, né? Porque a gente vive em um bairro que não tem um local seguro, que não tem escolas seguras, que não tem área de lazer seguro, que não tem estudos bons para as crianças, e as crianças vão se envolvendo com outras coisas. E aí não se existe uma rotina, uma regra que possa retirar esse adolescente e essa criança desse contexto. E acaba dizendo, não, minha avó não vai fazer isso. Minha avó não vai. Aí, quando a gente vê, já criaram outras situações bem mais complexas dentro desse contexto familiar. Mas esse momento é um momento mais de reflexão, é um momento mais de compreender que eu realmente tenho meus direitos. No Estatuto do Idoso está ali demonstrando que eu tenho direito ao lazer, que eu tenho direito à educação, que eu tenho direito à saúde, né? Mas eu tenho que também adquirir esse direito para mim. Quem é aqui que dá uma voltinha, faz uma caminhada? Muito bem, então de parabéns, né? Quem é aqui que sai, vai dar uma voltinha para ir no Garaté, para ir lá, dar uma... Muito bem, a senhora é do trás, né? É a era do trás, eu lembro da senhora. Quem é aqui que vai do trás? Ninguém, né? Por que eu pergunto isso? Porque é o direito ao lazer, ao direito... Olha, uma das coisas, o direito à religiosidade, que é estar aqui, né? Todo idoso tem direito à religiosidade. Independente do que você goste de fazer, você tem direito, porque nós vivemos em um país laico, e esse país nos dá direito a expressar aquilo que eu me sinto bem, me reconheço, né? Se eu sou cristã, gosto de ir à igreja, isso precisa ser reconhecido pela família. Com o tempo, o envelhecimento ele é um processo, né, um processo normal da nossa saúde, e é um processo normal da pessoa mesmo. Então, o envelhecimento ele vai trazendo algumas perdas, né, para a gente, principalmente na mental. Tem idoso com 80 anos, com 86 anos, que já está muito esquecido que é o processo da demência, né? E nesse processo, ele vai esquecendo as memórias mais recentes. Ele lembra das memórias antigas, mas das recentes ele não lembra. E quando chega essa fase, é uma fase que precisa se ter muito amor e carinho e compreensão, né? O idoso já não vai lembrar daquilo, mas ele precisa ser compreendido, né? E aí esse processo ele precisa ser trabalhado. Quando você faz exercícios, quando você vai à igreja, quando você canta louvores, quando você faz atividades para que esse momento ele se eternize, ele é muito importante, tá? Porque às vezes o idoso ele não consegue lembrar de nada. Na minha congregação eu participo de um grupo de idosos da melhor idade. Só que a nossa equipe ela não faz atividade com todos os idosos, a gente só faz visitas nas casas, só para aqueles que não se locomovem. Não tem mais como ir à igreja, e aí a gente sempre faz visitas. Nós temos idosos que já estão com uma demência muito elevada, que é chamada Alzheimer, né? Quando a gente chega lá para fazer os louvores, eles lembram da letra todinha, do início ao fim. Eu preciso pegar a harpa cristã e cantar. Eles não. Sabem todas as letras. Cantam maravilhosamente. Mas quando eu chego lá, ela não lembra de mim. A minha avó morreu recentemente, dia 16 de agosto. Mas ela cantava todos os louvores. Todos os louvores. Começava do início ao fim. Então, são memórias que são muito importantes. Por isso que eu falo
sabe que cada pessoa tem a sua história e elas têm a história, e cada um é rica em conhecimento, né? Você vai falar o que você gostou na sua vida, na sua juventude, qual foi a música que você mais gostou, o que você gostava de fazer, você gostava de jogar a pé, você gostava de comer isso, você gostava de comer aquilo. Então isso também é muito bom de se ouvir, de se conhecer, de se descobrir, né? E aí a gente precisa escrever, contar, gravar vídeos contando, porque isso vai ficar um legado para a sua família e para as pessoas que aqui estão. Não se sinta que você não é importante, pelo contrário, cada um de vocês tem uma importância. Cada um de vocês aqui nasceu, se desenvolveu em uma família, constituiu a sua família e faz parte de uma história, né? Faz parte de uma história. Você vai fazer parte, você vai ser a referência da história da sua familiar mais tarde. Eu tive que fazer um trabalho acadêmico, e aí eu tive que buscar a história lá no início, quando foi constituído aqui o Ipuí. A minha parte lá que eu moro, ali do Laranjeira, eu fui tentar lembrar lá de quando os meus familiares foram os primeiros a estarem nessa área aí, né? Meu avô, meu tio, minha tia Maria Mendes, que foi a primeira, não sei se o pastor lembra, não lembra, né? Pois é. Então eles vieram e foram os primeiros moradores lá daquela área. Tinha até uma escolinha lá na casa da minha tia chamada Maria Mendes. E assim a família foi povoando, né, aquela região ali. Então eu tive que buscar desde o começo aquela história. Se eu tivesse tido essa visão da importância do idoso, eu teria tudo escrito, né? Aí, como eu não tive essa visão da importância do idoso, não foi cultivada em mim, e isso precisa ser cultivado nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, nos nossos jovens, precisa ser cultivado a importância do idoso para a família. É importante a gente cultivar isso para poder compreender isso. A gente precisa mais tarde. Olha só, eu precisando agora. Aí eu fui buscar com algumas pessoas que ainda conhecem a história para poder escrever um pouco. E aí lembrar de tudo como aconteceu, que eles iam de canoa, que não tinha estrada, e que foi povoado por eles, que foi chegando, que até hoje... Como é que está o Ipuí enorme dessa forma, né? Muito povoado, muitas ocupações, muitos conjuntos, muito grandes. Então é importante conhecer a história? É. Se eu tivesse conhecido a história deles, eu conheci um pouco. Soube que eles trabalhavam em roça, soube que meus filhos não estudaram, trabalharam muito. Uns estudaram, outros não. E aí fui conhecendo. Se eu for aqui perguntar para cada um tem uma história muito bonita para se contar. Não só de tristeza, mas de alegrias, né? Vou contar o que eu ouvi, vou contar o que mais gostaram, vou contar o que mais fizeram. E hoje isso é importante. E é importante a gente reconhecer que a gente ainda está vivo, que a gente ainda precisa viver. Tem um versículo na Bíblia que o pastor muito gosta, que na velhice os idosos ainda darão frutos, né? Que é lá em Salmos 22. O que quer dizer isso? Eu não vou dar fruto, que eu nem consigo andar? Né? Por que eu vou dar fruto? Eu vou dar fruto que ninguém gosta nem de me ouvir? Eu não vou dar fruto que eu não tenho nada para fazer, eu estou aqui até sem comer? Como é que eu vou dar fruto? Você não vai dar fruto, porque a palavra de Deus, ela fala isso. Em que sentido? No sentido que sempre alguém vai precisar de você. E no momento que esse alguém precisar, você estaria disposto. Ou então, quando você demonstra, você dá fruto quando você ora por alguém. Às vezes acontece um livramento para alguém e a gente não sabe nem de onde é que veio. Né? Eu tenho um tio que ele é deficiente físico, ele é tetraplégico, desde criança. Teve paralisia infantil, ele nunca andou.
Ele é gago, né? E ele já tem 76 anos, se eu não me engano. Quando ele vai orar, ele não gagueja. Ele ora, passa um tempão orando, ora por todos. E às vezes eu não sei de onde que veio o livramento, né? Quando é que dá fruto, ele deu fruto, ele está dando fruto, ainda continua dando fruto. Então essa oração ela é importante, né? Você se sentir valorizado, você se sentir que Deus o ama, que Deus tem algo para você é importante. E Deus o ama, Deus conhece e Deus reconhece cada um. Eu mandei um vídeo aí para ti, não desse aí, é outro. É um que fala sobre a fase da pessoa. Vê se tu consegue colocar aí para aparecer. Esse vídeo aí, ele representa as fases das pessoas, né? As fases, as nossas fases, enquanto pessoa, ela vem desde criança, desde bebê, né? Desde a gestação, até a gente envelhecer. Aqui fala de uma pessoa que está com 90 anos. E aí, essa pessoa que está com 90 anos, essa transformação dela vai... Mandar de novo? Não, manda só hoje. Eu mandei convite para muita gente, mais de 100 aqui. Mandei. Que aí ele vai estar para cima de mim. Já mandei para... Certo. Então, esse vídeo representa a transformação não de criança para idoso, mas de idoso para criança. E quando se fala nisso, se fala nas fases da vida, tá? Bora ver se não, tem o áudio, mas não é tão importante, mas é mais. Então, essas fases, elas vão representando tudo que nós vivemos na vida. Tem um senhorzinho, quantos anos o senhorzinho tem lá na ponta? Como é o nome dele? João. É o seu João? O senhor tem quantos anos, seu João? João, né? Eu? Sim. Eu estou com 82. 82. João. Não, como é o seu nome? Raimundo. Seu Raimundo. E o outro aí da ponta? 83. 83. Quem tem mais de 83? O senhor tem quanto? 83. Tá. Quem tem mais? Não, só 83. 76. Vocês sabem que vocês, a partir de 80, têm a prioridade da prioridade, né? Quando vocês forem para a fila, vocês já sabem que lá vocês vão ser a prioridade da prioridade. Também ser instituído dentro do Estatuto do Idoso. Porque nós chegamos lá na fila, tem, olha, um monte de prioridade. Aí, quantos anos você tem? Seu Raimundo? Ah, eu tenho 83. Então o senhor vem para cá. Né? Porque a prioridade da prioridade. Pessoa com deficiência também, prioridade da prioridade. É dupla prioridade, tá? E aí vocês têm direitos, né? Vocês sabem, a partir de 60 vocês têm direito à carteira do idoso, que pode ser tirada no Simultran. Vocês têm direito à carteira intermunicipal. Sair daqui, não conseguiu? Quando conseguiu falar? Sair daqui para outro município, ir para lá, para qualquer município que vocês queiram, tá? Bragança, Abaetetuba, vocês têm direito também a essa carteira. Aí a carteira interestadual, tá? O máximo que chega é esse aqui. É? Ele é pequenininho. Tá, vê aí se dá. Vê se vocês conseguem compreender.
75 anos, né? Que eu falei. Então, às vezes, nós nos sentimos infelizes ou então tristes porque já estamos nessa fase, nessa idade. Mas olha que você já viveu tudo isso. Você já passou por todos esses processos. E agora você chegou nesse. Tem gente que não consegue chegar aí, não. Tem muita gente que foi embora no Covid, e não conseguiu continuar a vida. Se você conseguiu continuar a vida, sinta-se grato, porque é algo que você ainda tem para viver nesse mundo. Então, bora aproveitar, bora pensar em outras coisas agora. Vamos colocar um otimismo aí no coração, colocar Jesus principalmente na frente e começar a pensar: poxa, realmente eu ainda estou aqui e eu preciso aproveitar esse momento. Cada idade tem sua virtude. Nós vimos aí, né? Quanto mais idade, mais experiência. Tem muito para nos ensinar sobre a vida. Há muita sabedoria em cada gesto. Há muito conhecimento histórico para contar. São verdadeiros exemplos de vida. Nossos idosos merecem todo o respeito e carinho. Tá? Então, cada fase dessa daí foi vivida intensa, eu acredito. Vocês viveram de forma que vocês, às vezes, foram opções, foram escolhas, e às vezes não foram escolhas, vocês foram empurrados para aquilo, mas foram vividos. E já que eu estou em uma igreja, também sou evangélica, eu vou falar aqui um pouquinho o que a palavra de Deus ela fala sobre os idosos. Lá em Timóteo 5:1 ele fala: não repreenda asperamente um homem idoso, mas o ama como se fosse seu pai. Tá? Para a gente poder compreender o idoso, a gente vai ter que amá-lo. E a gente vai ter que, como as pessoas falam, ter empatia, se colocar no lugar dele. Como é que eu me coloco no lugar dele? Quando eu for pensar em um idoso, eu pensar em meu pai, meu avô, em alguém que é uma referência para mim, que eu amo e que já é idoso também. Levante-se na presença dos idosos e honre os anciões. Temam a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32. Olha só essa palavra dizendo: levante-se na presença dos idosos. Isso aqui é reconhecer que o idoso ele merece respeito e amor. E hoje em dia nós temos uma sociedade totalmente deturpada, né? Que não consegue reconhecer isso, não consegue levantar nem no ônibus, né? Mas nem reconhecer isso. Então, esse que é a urgência e a importância de nós trabalharmos isso para com as pessoas adultas, para com os nossas crianças, principalmente os nossos adolescentes, que é a intergeracionalidade. Entender que a palavra de Deus é muito sábia, ela vem ensinando tudo isso. Por isso que eu falei que para os cristãos não precisava de estatuto, só precisava cumprir o que diz a palavra. Olha outro versículo que fala: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante a vida justa. Provérbios 16:32. Se nós respeitarmos todos esses cabelos grisalhos aí, mesmo aqueles que pintam, né, não ficar que se sentir bem, não tem problema nenhum. Nós respeitarmos ele, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém mediante a vida justa, né? Isso aí só vai ser promessa de bênção para nós, tá? Então, para concluir, como eu falei, não seria uma palestra mais bate-papo, eu só queria falar para vocês uma coisa muito importante, né? Se reconheçam como pessoas de valores. Aquele louvor que foi cantado no começo, você tem valor, isso aí expressa realmente o valor que cada um tem. Não se sinta triste por algo que você gostaria de ter tido ou por algo que você gostaria que fosse que acontecesse dessa forma, né? Porque às vezes na própria família a gente se sente isolado. Por isso que às vezes eu falo para os idosos que vão lá no trás. Às vezes tem uma família que é muito grande, mas o idoso se sente isolado, né? Por que ele se sente isolado? Porque ele não tem mais meios de fala, porque ele não é mais reconhecido, porque ele não é mais ouvido. E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental,
para cuidar da nossa saúde mental, é a gente se reunir com outras pessoas, né? Vai no CRAS, faz um trabalho lá de artesanato, faz uma caminhada. Se não quiser dançar, não precisa dançar. Vem embora, vai em outro momento. Tem a usina, né? Agora nós temos uma orla ali que dá para dar uma volta. Vão fazendo atividades que façam que você se sinta bem. Não se isole, né? Vocês já recebem, a maioria aqui eu acredito que recebe. Guarda um valorzinho assim para vocês darem uma voltinha, tomar um sorvete. Leva o neto, o bisneto. Tenta criar um momento com eles que o que eles vão pensar, lembrar depois. Isso vai ficar na memória deles, né? O idoso, como eu falei para vocês têm os direitos de vocês. Tem direito à carteira interurbana, tem direito à carteira interestadual, dar uma volta lá nos outros estados, e lá em Brasília ver o Lula, dar uma volta em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro. Também essas carteiras, elas são acesso a vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, vão atrás, as meninas vão dar orientação para vocês. Vocês têm direito a benefícios, tá? E aí vocês precisam compreender esses direitos e acessá-los, tá bom? Aqueles que ainda não acessam, então tem colegas, amigos que precisam acessar o benefício de prestação continuada, vão ao CRAS, não peçam ajuda para advogado, porque o advogado vai cobrar do seu serviço, é serviço dele, ele vai cobrar o que ele quer, tá? Então vão lá, acessem, e aí eles fazem todo o processo, eles orientam a fazer todo o processo, explicam como é que se faz, para que você não seja retirado daquele corpo que você tem. Agora, casos mais complexos, realmente precisa acessar ao profissional. O profissional vai cobrar o valor do seu trabalho e aí sim dá. Mas que for gratuito, gente, procure a gratuidade, tá bom? E eu espero que vocês consigam compreender que esse dia ele é importante para todos nós, importante para a sociedade, importante para a família, importante para todos nós. Nós só precisamos sensibilizar as famílias dessa importância, porque se perdeu a importância do idoso. Antigamente, tem povos ainda que existem que fazem isso, tem povos que reconhecem a sabedoria do idoso, né? E o que o idoso fala é lei. Hoje em dia nós não temos mais isso. Mas é preciso a gente continuar a sensibilizar a comunidade, a população dessa importância, tá? E não ter o idoso como algo problema. E se ele tiver problema, nós devemos cuidá-los, né? E acessar tudo aquilo que precisamos para ter esse cuidado a eles, tá bom? E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. O pouco que eu quis trazer é mais nesse sentido mesmo de falar um pouquinho do idoso, falar um pouquinho do estatuto, mas de forma bem branda, bem sensível, e mostrar para vocês que é importante a gente se reconhecer enquanto pessoa importante nessa terra, tá? Às vezes a gente passar por problemas e dificuldades, mas nós temos que ser gratos pela vida, tá bom? E que esse dia seja significativo para vocês, tá? E eu agradeço esse momento. Agradecer a Marisa por essa importante palavra aqui nesta data. E eu, aproveitando que o Elias está aqui, eu lembro, Elias, que quando o prefeito pioneiro, não sei se no primeiro ou no segundo mandato, ele criou aqui a Mindeu o Clube da Terceira Idade. Eu queria saber o que foi feito disso, porque onde o pioneiro passava, eu lembro, eu trabalhei com ele em campanhas e junto, né? E o pessoal da terceira idade amava esse homem, agarrava ele, tinha aquela senhora que, é verdade ou não é? Eu falo, né? Beijava ele, chamava ele de meu amor por causa desse trabalho que ele fez com a terceira idade lá. E dos tempos para cá,
eu vi sumir essa dedicação, esse trabalho, né, que é feito com a terceira idade, entendeu? E eu, aproveitando que o Elias está aqui, ele é um assessor do prefeito atual, ele é um candidato a vereador também, queria que ele desse uma palavra e como um homem público pudesse dizer o que é possível fazer ainda nesse mesmo sentido. Nós temos, ela não deu, nós temos tanta coisa boa que ela não deu, né? A orla, o clube lá do Maguari, os canais, coisas assim, né? Inclusive aquele acesso que fizeram do 40 horas ali para Maricó, que foi um negócio fantástico, que eu andei por lá 6 dias, né? Excelente. Mas a esse público, ao nosso público aqui, eu queria dar a palavra agora para o Elias, ele vai se manifestar, vai agradecer, e entendendo que ele nos ajudou aqui no patrocínio desse evento aqui nesta manhã, tá bom? Quero, de forma muito especial, nesse dia que também é especial, onde se comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, eu queria cumprimentar a cada um. Agradecer ao pastor Daniel pelo convite, o gentil convite. Agradecer a cada uma das pessoas que se deslocaram de suas casas para se fazer presente aqui. Vou ser breve para o café não se tornar almoço, viu? E já está quase, né? Então, e até porque também eu não trouxe nenhum script. Eu estou aqui falando absolutamente de improviso. E os oradores experientes dizem que é muito perigoso falar de improviso. Porque quando a pessoa prolonga o improviso, ele pode tornar o discurso mais chato possível. E ele vira, em vez de ser um locutor agradável, ele torna-se um falante desagradável e às vezes até um torturador da plateia. E não quero ser eu o torturador de uma seleta plateia dessa. Mas, gente, aqui a Marisa já falou de tudo. Aqui eu quero cumprimentar pela palestra. Ela já disse tudo o básico que precisava ser dito. Então, não vou entrar nesse mérito da legislação. Acho que é importante ter uma lei que reconheça os direitos da pessoa da terceira idade, ou da melhor idade, como costumo dizer. Mas eu acho que não precisava tantos artigos nessa lei, tantos detalhes. Eu acho que precisava ter pouquíssimos artigos, e um deles seria fundamental. Se tivesse esse artigo, toda a pessoa idosa merece respeito. E se isso fosse cumprido, ponto, revoga-se as disposições do contrário. Não precisava mais de legislação nenhuma. Porque o que falta para a pessoa idosa nesse nosso país é respeito. A juventude de hoje não respeita as pessoas idosas. Eu me lembro que eu andava com minha mãe, quando ainda com 8, 9 anos, eu ia naquele. Minha mãe é originária do interior, e eu também, e a gente andava naqueles caminhos do interior. E eu encontrava, a gente por acaso, quando ia andando, encontrava uma pessoa que vinha de encontro com a gente, passando no mesmo trajeto, só que no sentido contrário. E minha mãe dizia, me dava logo um cutucão: toma benção. Toma benção. Olha o respeito, olha a diferença do ontem para o hoje. Então, essa é uma questão que precisa ser ensinada nas escolas. Porque a educação, ela realmente tem uma função fantástica. Ela transforma as pessoas. E se nós não começarmos a investir também na educação, nós não vamos mudar esse quadro. O idoso, eu vi o senhor dizer que ele tinha 83 anos.
Aí eu fico pensando aqui com meus botões. Uma pessoa que tem 83 anos, o meu neto tem 20. Ele tem 4 vezes a idade do meu neto. E o meu neto, às vezes, tem a prepotência e a arrogância de achar que sabe mais, porque está terminando um curso universitário. E não sabe que aquele cidadão tem um currículo de vida que daria várias teses de doutorado se fosse contar a história dele. Então isso merece respeito. E às vezes eu ponho em xeque a nossa sociedade, porque eu olho para o homem, para nós, sociedade que nós chamamos de civilizada, e vejo que nós não somos tão civilizados assim. Porque se você for pegar, eu um dia ouvi numa entrevista dos irmãos Vilas Boas, que são sertanejos, que fizeram aculturamento, fizeram exploração nas áreas de mata, os primeiros contatos com indígenas, eles relatando a experiência que eles viveram anos e anos no meio dos indígenas. E sabe uma coisa que ficou gravada na minha mente? O ato mais importante de uma tribo é quando ela ia para a guerra com outra tribo. E eles não saíram para ir para a guerra com outra tribo, sem antes sentar com os idosos da tribo e ouvir o aconselhamento de cada um idoso. Cada um falava e dizia, e aí os jovens, só depois desse aconselhamento é que eles decidiram ir para a guerra. Olha o respeito, olha a consideração, coisa que falta para o homem chamado civilizado, e nós os denominamos de selvagem, os primitivos, ou então agora numa linguagem mais moderna, os povos originários. E o civilizado aqui joga o pai e a mãe no orfanato e vai morrer para lá, usando a linguagem do próprio jovem. Ou então, numa família, não tem tempo para atender. Inventaram agora a figura do cuidador, terceirizando um trabalho que poderia ser feito de forma amorosa pela própria família, mas não há tempo. A juventude não tem tempo para cuidar do seu pai, da sua mãe. Não tem tempo. Ele terceiriza, ele paga um cuidador, alguém estranho que não é da família, que não conhece a realidade daquela família, e vai ganhar dinheiro para cuidar do pai, que tem toda uma história de vida e dedicação para aquele filho e para aquela filha. Isso é muito triste. Se nós pegarmos, eu digo isso para os jovens quando eu estou falando, todas as obras importantes que tem, nenhuma foi construída por vocês. Para começo de conversa, foi por pessoas lá atrás. Então, o que temos hoje foi construído pelos idosos, que estão hoje idosos, e que está servindo para a juventude. E onde está o respeito? Né? E o exemplo de vida. Um dia minha filha é advogada, num momento de conversa familiar, ela me disse: pai, o senhor já foi vereador várias vezes. O senhor foi presidente da segunda maior Câmara do Estado do Pará, que é a Câmara de Ananindeua. O senhor já ocupou várias secretarias importantes, urbanismo, obras e tudo mais. E o senhor foi convidado para ocupar mais 3 secretarias, o senhor recusou. Quer dizer, o senhor tem um currículo invejável. As pessoas que passaram por essa trajetória que o senhor passou estão ricas. E o senhor está pobre, pai. O senhor não tem nada, o senhor não deixou nenhum patrimônio para nós. Aí eu digo, minha filha, eu deixei uma coisa mais importante do que patrimônio ou dinheiro. Ela disse: o que, pai? Eu digo, eu deixei um legado, o exemplo que vocês vão andar nesse município, teu filho vai andar nesse município, seja numa esquina, seja num bar, seja na rua,
seja no mercado, seja numa agência bancária, e ninguém vai chegar e dizer: teu pai foi um corrupto. Teu pai, eu vi sair algemado porque roubou o dinheiro do povo. Isso que eu estou deixando para vocês vale mais do que milhões em dinheiro ou patrimônio, porque isso é o exemplo que eu estou dando e vocês vão se orgulhar pro resto da vida. Você devia ter orgulho disso. E aí, para encerrar, senão eu não concretizo o que eu disse no início, eu vou recorrer ao mestre dos mestres. Porque afinal nós estamos numa igreja, uma casa de oração, um templo religioso, e nós temos que falar dele, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para mim, o mestre maior de todos, ele gostava de ensinar através de parábolas. E tem uma que me chama muita atenção, porque eu percebo que as pessoas não entendem direito a mensagem que está contida naquela parábola. É uma do pai que tinha 2 filhos. E o pai um dia se virou e disse para o filho: filho, vai trabalhar na vinha? E o filho disse: pai, eu não posso. Como que diz? Eu tenho um compromisso e tal. Eu não posso, pai. Eu não posso, pai. Eu não vou. Aí o pai se virou para o outro filho e disse: filho, vai trabalhar na vinha amanhã? O filho disse: pode deixar, pai. Eu vou trabalhar na vinha. Aconteceu que no dia seguinte, isso Jesus explicando, aconteceu que no dia seguinte, o filho que disse que ia trabalhar na vinha não foi. E o filho que disse que não ia foi. E aí Jesus se vira e pergunta para os discípulos e para os que estavam lá: quem lhes pareceu correto? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e foi? E todos disseram: o que disse que não ia e foi, porque ele atendeu o desejo do Pai. Ele fez o trabalho que o Pai precisava que fosse feito. Sabe o que é que está por trás dessa mensagem? Desse belíssimo ensinamento? É o valor e o cuidado que se deve ter com as palavras. As palavras nem sempre traduzem o sentimento verdadeiro daquilo que o coração está maquinando. As palavras nem sempre traduzem a verdade. Muitas vezes, muitas pessoas usam as palavras não para expressar seus sentimentos, mas para ocultá-los. Jesus deixou claro que as obras são muito mais importantes do que as palavras. E hoje, nossos jovens, muitos deles têm belíssimas palavras, muitos discursos eloquentes, mas vocês têm algo que vale mais do que as palavras, que é um exemplo de vida para dar para todos nós. Muito obrigado. Mas Elias, sendo vereador, ele promete para nós aqui, eu falando, que vai fazer. Só para responder sua pergunta do Clube da Terceira Idade. Realmente era lá no Maguari que funcionava, eu acompanhei, eu participei de muitos eventos. Houve solução de continuidade, não há mais. Não há, naqueles moldes pelo menos não há. Foi feita algumas coisinhas, a casa do idoso e tal, algumas políticas públicas. Mas não só porque eu tenho um respeito profundo pela pessoa idosa. Se eu chegar num local, numa comunidade, tiver 10 pessoas e tiver um idoso mesmo, eu vou sentar e conversar, porque eu sei que eu vou aprender muito com ele. Eu sei que eu vou aprender muito. Então eu tenho um respeito profundo. Eu, enquanto legislador, tenho algumas ideias,
algumas ideias para melhorar no nosso município, pelo menos no espaço do município, onde eu terei a competência legislativa de fazer algumas ações, alguns projetos direcionados à pessoa da terceira idade. Não velho, porque velho é um estado de espírito. Idoso, porque a idade é cronológica. Nós não somos velhos. Nós não somos velhos. Aqui nós somos bons de cabeça. Nós somos idosos, porque idoso é o tempo, é a idade. Ninguém pode mudar. Agora, velho é um estado de espírito. E velho vocês não são. Parabéns pelo dia. O nosso amigo Elias Barreto, ele é, como já disse, o currículo aqui, já foi vereador várias vezes em Deus, já foi presidente da Câmara, secretário de algumas secretarias, né? E achou por bem agora nessa eleição se propor candidato de novo a servir ao povo de Ananindeua. E eu, como amigo dele, falei para ele que estou trabalhando com a terceira idade e gostaria de apresentar ele a esse segmento, a essa faixa etária. E eu agradeço a Deus porque ele topou, veio aqui com a gente hoje no dia da pessoa idosa, né, nos ajudou, né, e eu recebo nosso agradecimento em meu nome, em nome de todos aqueles que estão aqui, em nome dos nossos amigos aqui da rua, e dizer a todos que estão aqui: esta igreja aqui é uma igreja de caráter, claro, religioso, porque toda igreja ela tem vínculo religioso, até lembre-se. Agora, nós não temos vínculo discriminativo. Aqui todos são bem recebidos, devem ser bem recebidos, da criança ao idoso, não importa a sua fé, a sua denominação, aquilo que você segue. O importante é que esta igreja quer receber bem, tratar bem você aqui. E eu fiz um esforço muito grande para que hoje essa data não fosse esquecida. Eu já agradeço a todos vocês que vieram, nossos vizinhos, nossos irmãos da igreja que estão cooperando, ao Elias que nos ajudou, né? Muito obrigado realmente de coração. Osete, eu quero fazer um sorteio para poder encerrar da cesta. Nós temos 2 cestas básicas. Eu queria dar uma cesta básica para todo mundo. Senão, ainda não pode fazer isso, mas quem sabe se o mês não vai poder fazer, né? Então eu vou fazer o sorteio e 2 representantes da sociedade vão ganhar essa cesta aqui, né? Teria outros brindes, mas não foi possível, né? Tá. Vamos ver aqui. Marisa, me ajuda aqui, por favor. Tira o número aqui e diga quem é. Diga quem é, não, eu vou dizer aqui, só diga o número. Número 5 que foi sorteado é a dona Antônia, 72 anos. Quem é a dona Antônia? Olha só, tá vendo só? A senhora queria ir embora, não queria ficar, estava agoniada para tomar remédio do neto, do filho, e agora a senhora ganhou uma cesta básica. Eu quero pedir, Elias, vem aqui entregar a cesta básica para a dona Antônia. Ela estava aqui agoniada, estava aqui, né? E eu fiz ela lá no meio da rua lá, ela ia passando de cara, tem com a gente aqui e ela ficou, né? Está entregue para ela. Bate uma foto aqui, meu filho. Cadê? Tá porque eu mandei para bater a foto? Não pode. Tá bom. Entendi. Fala aí. Está vendo com a igreja, mas cadê outra? Entendi. Tá bom. Tá certo. Mas tá mostrando aqui, só está encerrado. Não, tá certo. Vamos fazer o sorteio da segunda, então. Tá? Marisa. Presidente da República, quando é candidato, ele pode liberar milhões. Número 3 é o seu Luiz, 77 anos. Meu Luiz, olha só, seu Luiz, nosso vizinho aqui. Vai levar para ele lá porque ele tem dificuldade de locomoção. Né, Marisa? Pode fazer esse favor para mim? Deixar a cesta para ele lá? Aqui, olha para ele, seu Luiz. A Marisa pode bater foto, tá? A Marisa não é candidata. Pode levar, por favor.
Tem uma moto, mas entrega só uma simbologia aí, Marisa. Só o registro. Dizer mais uma vez que aqui a Assembleia de Deus, Congregação Porta dos Céus, está de portas abertas. Nossas reuniões aqui são terça-feira à noite, sexta-feira à tarde e domingo à noite, a partir das 18 horas. A hora que você quiser vir estar conosco, participar do nosso trabalho, estamos aqui, graças a Deus. Eu sempre falo que nós temos 3 coisas abertas aqui nessa igreja. Um é o braço sempre está aberto para receber vocês. Segundo é as portas, sempre estão abertas para receber vocês. E terceiro é o coração, para receber vocês. Pode entrar aqui, meu senhor, vem participar do café com a gente. Chegando mais, vamos ficar de pé agora. Alberto, para encerrar essa nossa bonita manhã com os idosos comemorativo, o Alberto vai cantar uma música clássica, né? E depois da música a gente encerra. De pé, tá? Se alguém precisar de uma assistência jurídica, irmãos, para questão de aposentadoria, benefício, alguém precisar de assistência jurídica, uma questão até mesmo que inclua uma apelação, um direito, fale com a gente, nós temos um advogado gratuito para dar parecer e interceder em seu favor, tá? Aí você conta para a gente problemas, fala para o advogado vem aqui ou você vai lá, tá? E vai ser atendido. Temos dado esse privilégio, foi o nosso primeiro encontro de muitos que virão com os membros da maioridade, tá? Foi assim alguma coisa que pensamos já não com muita antecedência, né? Mas a ideia veio e nós queríamos aqui realizar. Fazer uma homenagem póstuma aqui à Cristobina, que ela comprou também essa ideia, mas Deus precisou dela, né, antes, e ela está com Deus agora, né? Mas fica aqui o nosso registro póstumo a essa obreira guerreira. Dizer também a todos que estão aqui, que ainda não se encontraram com Jesus, que ainda não receberam Jesus na sua vida, né? A sua alma precisa de um Salvador, porque nós temos, pós esta vida, nós temos uma vida posterior. É a Bíblia que fala isso, não é a religião, não é nós, não é o pastor, não é nenhum tipo de líder espiritual. É a Bíblia que diz isso, que após a morte nossa carne, nossa morte física, segue-se o juízo. E o juízo é uma avaliação que nós fizemos em vida, se foi coisas boas ou coisas ruins. Se foi coisas boas, nós vamos ganhar a vida eterna, principalmente se recebermos Jesus. Se não foi, nós não vamos ganhar a vida eterna, né? Então é muito bom pensar nisso, porque eu sempre falo lá, eu trabalho no departamento da terceira idade, eu sempre falo lá que nós estamos na última fase, né? Não tem mais uma outra fase, essa é a última, né? A Bíblia diz assim, a nossa vida é no máximo até 70 anos, quem passar disso, né, é porque Deus está tendo misericórdia, e diz o salmista lá, né, que os que passam de 70 por causa da sua robustez, né, e por causa também do cuidado de Deus sobre essas pessoas, que permite. Nós temos no nosso meio de convivência da terceira idade, uma senhora que ela tem 104 anos, né? Sempre a gente vai lá visitar, está lá com ela não está mais com lucidez, mas está viva e é a alegria da família, entendeu? Mas isso por quê? Por causa da misericórdia de Deus que permitiu chegar a essa idade, né? E eu entendo que aqui também muitos podem ter uma idade mais avançada, chegar mais, mas tudo entregue a sua vida a Deus, confie nele, como já foi falado aqui pela Marisa, né? Muito obrigado, Marisa, sua palestra enriqueceu o nosso encontro aqui, tá? Há muito tempo que já era para estar dando sua palestra, mas não tinha sido possível, mas hoje foi possível. Obrigado mais uma vez, Elias, pelo apoio, pela presença e nos contar a completou 100 anos, né?
Pastor Firmino Gouveia, nosso pioneiro aqui no estado do Pará, vai completar 100 anos também. Já completou? Não lembro, né? Parece que se não completou, vai completar. Mora ali no Lago Azul. Né? Completou já, né? Pois é. Então. De lá para sair tudo. Para sair tudo. De lá para sair tudo. Já comecei. E ele tem todo o poder dos céus na terra e tem a unção da cura e vida. Ah, tá aí as nossas irmãs. E olha só, né? Provavelmente não era como estar aqui, mas Deus, como a doutora falou, me deu uma oportunidade para viver. E cada dia eu agradeço a Ele pela oportunidade que Ele me deu. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, estamos felizes, porque aqui, Senhor, estão, Senhor, essas pessoas, Senhor, na melhor idade, meu Pai. Então, Senhor, é privilégio. Quando palavras, Senhor, aqui de homenagem, Senhor, palavras, Senhor, de incentivo, palavras, Senhor, para dizer, meu Deus, para não desistir. Por mais, Senhor, que às vezes vem os momentos difíceis, vem as enfermidades, Senhor amado, mas é Tu, Senhor, que cuida de nós, Senhor. Então, meu Deus, que cada um, Senhor, possa sair daqui, Senhor, crendo em Ti, meu Pai, que a palavra foi semeada, mesmo, meu Deus, e alguns ainda não se decidiram, meu Deus, mas eu acredito que é no momento certo que Tu trabalha no coração de cada um. Que Tu venha abençoar eles, que Tu venha abençoar suas famílias, meu Deus, que Tu venha abençoar, Senhor, seus netos, bisnetos, e Senhor amado, e que tudo, meu Deus, seja para honra e glória do Teu nome, Senhor, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Você pode comer à vontade, repetir, tripetir, né? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os filhos de Deus. Quem recebe, diga amém. Pode participar. Parabéns pelo dia do idoso. Amém.